Dando continuidade ao nosso curso sobre o perispírito, hoje temos a aula 7, cujo assunto é este: o perispírito e os centros vitais ou chakras. Esta é uma aula importantíssima, pois ela é a antessala de uma futura aula sobre o assunto de curas espirituais, doenças, etc. Vimos na aula anterior que o duplo etérico é a fronteira, numa maneira comparativa, entre o mundo espiritual e o corpo físico. Os centros vitais, ou chakras, eles vão fazer a real ligação entre o perispírito e o corpo físico no que diz respeito a outras ligações existentes, mas os centros vitais, como estão dizendo, o nome centro vital, ele vai dar vida ao corpo físico pelas funções que exercem. Para isso, nós temos os objetivos da aula de hoje aí estabelecidos. Conceituar e conhecer a localização, funções, propriedades e funcionamento dos centros de força ou centros vitais no perispírito, bem como os seus correspondentes no corpo físico. Vejam só, denominações. No esoterismo e espiritualismo em geral, eles são conhecidos por chakras, milenarmente. A palavra tem origem no sânscrito e significa roda, lótus, círculo ou disco, porque os centros de força ou chakras, eles se assemelham a rodas, como veremos adiante. Já no espiritismo, Kardec nada falou sobre eles. E André Luiz, no século passado, vem confirmar o que o esoterismo e espiritualismo em geral já falavam, mas ele entra em detalhes espirituais ainda não existentes nessa literatura tão antiga assim. Então ele os chama de centros vitais ou centros de força. E em algumas ocasiões nas suas obras ele também os chama de chakras. Então vejam só, aí na lauda esquerda tem a nossa antiga e conhecida figura sobre uma obra artística para simular o que é o espírito, né? Uma centelha, uma energia. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vem nos falar sobre os centros vitais, no capítulo 2, onde ele diz o seguinte, em síntese: o corpo espiritual, ou psicossoma, como nós já vimos, ou perispírito, é o veículo físico relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais, que essa mesma ciência, por enquanto, não pode investigar e reconhecer no nível de detalhe que ainda está para ser veiculado pela espiritualidade ou até descoberto pela ciência humana quando isso for possível. Nesses centros vitais, né, ou melhor dizendo, no perispírito, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da mente. Recursos adquiridos vagarosamente pelo espírito em milênios de evolução. É assim, então, que a atividade funcional dos órgãos relacionados pela ciência médica terrena, identificamos os centros de força, que vêm dar uma série de explicações, uma série de conhecimentos para que nós entendamos muitas coisas que às vezes eram chamadas de milagres. O conceito espírita, então, que nos é dado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, com alguma adaptação para que é um resumo. São centros de captação, armazenamento
e distribuição da energia vital vinda de planos superiores e da natureza para o corpo físico, exercendo ainda o controle eletromagnético da fisiologia celular. Esse pequeno parágrafo diz muita coisa. Então vejam só, na figura central, nós temos aí as energias que chegam ao ser humano, vindas dos elementos naturais, a terra, a água, o ar, as matas, a natureza em geral e do Sol, das estrelas, do universo, que chegam ao ser humano. E chegam porque são necessárias. O corpo humano ele não funciona só por causa dos alimentos que nós ingerimos. Isso nós já vimos nas aulas anteriores. Temos aí o duplo etérico que nos traz a energia vital, o princípio vital para vivermos. Mas ainda durante toda a nossa existência, nós vamos precisar dessa energia que está fora do corpo. Ela é extrafísica. E cabe então aos centros vitais, como está escrito aí, captar essas energias, armazená-las, transformá-las e distribuí-las. Tá? E os centros vitais ainda vão exercer um controle em todo o corpo humano, como veremos. No laço esquerdo, temos aí os centros de força, chakras ou centros vitais. Vejam que todos eles têm um correspondente oposto. Então, estão até na mesma cor para dizer que é o mesmo chakra, o mesmo centro de força, só que ele tem dois lados, ok? Exceto o coronário, que é o primeiro lá em cima, que está em roxo, e o básico. O básico não é continuidade do coronário. E na nossa direita tem um trabalho artístico mais elaborado sobre esses 7 principais centros de força. Vamos ver aqui as funções. Ao longo do nosso curso, das nossas aulas, nós vamos repetir muitas vezes coisas que dissemos ou na própria aula ou em aulas anteriores, porque o conhecimento assim, ele funciona numa espiral. A cada momento você vai acrescentando alguma coisa ao que foi dito anteriormente e também para fixar o conteúdo. Por isso é um curso e tem aulas. Funções, então, são transformadores de energias de planos superiores, como falamos anteriormente, tornando-a mais sutil para poder ser utilizada no corpo físico, porque as energias que vêm são extrafísicas, elas são sutis e as energias do corpo humano são densas. Os chakras controlam eletromagneticamente a fisiologia celular, né? Vão até lá a célula humana e controlam tudo que acontece lá. Estimulam ainda o sistema nervoso endócrino a produzirem secreções hormonais que geram o funcionamento fisiológico dos órgãos. Vejam então, traduzindo em mais detalhes, o que estamos dizendo desde o início. Agora, aqui no último item, vem um detalhe fundamental que temos batido em várias aulas. Mas aqui, sobre o funcionamento desses centros de força, tem uma conotação diferente. A energia mental, no sentido da qualidade, se é boa ou ruim, do espírito está ligada ao seu bom ou mau funcionamento. Então, a maneira como nós pensamos e sentimos, os nossos centros de força funcionarão bem ou mal. Isso já está até comprovado pela ciência da saúde, em que já está provado, como eu disse, que a maneira de você pensar influi na sua saúde. Hoje, isso já é de notório saber na área da saúde, inclusive do público em geral. A origem do conhecimento dos centros de força, mas principalmente pela palavra chakra, é milenar. A acupuntura trabalha com isso há 5.000 anos. 5.000 anos. E não tinha tomógrafo. Isso certamente é lícito nós pensarmos assim. Como não? Isso veio por origem mediúnica, para uma ou mais pessoas que foram complementando esse conhecimento que chegou até nós até hoje.
E além disso, na parte hinduísta, no livro dos Vedas, tem um deles, que é o Upanishads, que foi elaborado há 150 ou há 500 anos antes de Cristo, também eles constam lá. Então, esse é um conhecimento que dura tanto porque funcionou. Milenarmente ele funciona. E mais que isso até. Vejam só, mais que isso até porque no século XX houve uma comprovação científica de que existem os chakras, existem os centros de força, por esses três cientistas aí. Começando com Kim Bong-han, que ele injetou fósforo radioativo em um conjunto de pontos de acupuntura e acompanhou o caminho que esses isótopos fizeram. E ele percebeu que, ao invés de se espalharem pelo corpo, eles se concentraram naqueles pontos da acupuntura. Foi uma primeira prova. Pierre de Vernegeot, um francês, ele, além de comprovar o que Kim Bong-han havia descoberto, comprovado, ele vai além, ele coloca um acréscimo quando ele também injeta outro elemento radioativo nos pontos de acupuntura e verifica agora, pela forma como ele realiza o experimento, que o isótopo migrava pelos meridianos. Então ele comparou o caminho que eles percorriam, que coincidia com os chamados meridianos ou nades, que nós conheceremos a seguir. E por último, o Hiroshi Motoyama, esse vai fazer um mapeamento completo da aplicação também de radioatividade de todos os meridianos, comprovando que eles coincidiam junto com os chakras elaborados, o mapeamento dos chineses de mais de 4.000 anos, ele comprovou que tudo aquilo era verdadeiro, que aquele conhecimento milenar era real, funcionava. E apresentou esses estudos no 7º Congresso Internacional de Parapsicologia em 1975. A partir daí, então, a acupuntura se tornou medicina oficial. Hoje nós levou um tempo, mas temos no Brasil também, em várias partes do mundo, ela é integrante da medicina. Ninguém questiona a acupuntura e o seu método, os seus chakras, os seus acupontos, os menores, estão aí trabalhando em benefício da humanidade, agora no Ocidente, esse tempo do século XX para cá. A figura aí, as figuras ficaram reduzidas, mas dá para, com esforço, verificar as menores, os nomes. Vejam só, a localização desses centros de força ou acupontos. Nós veremos a diferença depois. São mais de 750, dos quais 365 fazem parte de um circuito composto por aqueles meridianos que eu me referi anteriormente, ou NADs, que são canais de transmissão de energias. Na parte de baixo do slide, na figura 1 e 3, a figura 1 tem um rosto humano e na figura 3 tem as costas de um ser humano, de um boneco, né? Vejam que tem linhas retas ali, cheias de pontos, tanto aqui no rosto e no peito do boneco e nas costas do outro boneco. Esses são os NADs, que nós veremos mais detalhadamente. E vejam que nas figuras superiores estão aí mostrados do mapa de acupuntura, do atlas de acupuntura, tanto dos pés quanto das mãos, também teria equivalente à orelha ali, se tivesse colocado. É, os órgãos do corpo humano que se ligam, estão ligados a esses pequenos pontos, a esses mais de 750 pontos da acupuntura chinesa, comprovados cientificamente que funciona dessa forma.